Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do Dinâmica? Tá todo mundo bem? Everybody good in the hood? Mas estão prontos para mais uma live do Teacher Leo, da aula de Geography, galerinha, tá bom? Então, todo mundo ficar ligado que essa aula é de Geography, tá certo? Não é conversation, não é inglês. É uma disciplina totalmente diferente, criada para vocês. Apenas os alunos da Escola Dinâmica têm essa disciplina, tá certo? Então, vamos lá, a gente vai seguir no mesmo formato que a gente seguiu na semana passada, que é de live. Isso aí, galera. Agora eu sou um streamer. Não sou mais um YouTuber. YouTuber é coisa do passado. Eu sou um streamer agora, I'm streaming. Então, tenho toda uma audiência que está me assistindo agora, nesse momento, nessa live. Vocês não estão assistindo, infelizmente, mas eu vou gravar, vou ser bonzinho, deixar gravado aqui no meu canal para vocês. Aliás, vai ser baixado para o canal da Dinâmica, né? Então, vamos lá, boys and girls. Para vocês se situarem, infelizmente, nesse formato, não dá para a gente... eu colocar aqui, apresentar minha tela, tá certo? Então, só para vocês se situarem, a gente vai estar tratando hoje de agentes internos do relevo, que vocês viram com o Teacher Júlio, lá no livro de vocês, que vai da página 149, referente aos assuntos da página 149 até a página 164. Muito, muito, muito legal. Obviamente, eu vou estar vendo sobre uma perspectiva diferente, ele vê mais a parte mais técnica mesmo, eu vou estar trazendo aqui informações interessantes para a gente estar aprendendo sobre isso, tá certo? Então, o que é que eu fiz? O que é interessante, né, para esses fenômenos, né, esses agentes internos, o que é que eles acabam fazendo, né? Os agentes internos, o que é que são agentes internos? São agentes, né, são forças internas dentro do nosso planeta Terra, que eles vão movimentando. O planeta Terra, ele não é estável, como a gente pensa que ele não é paradão, do jeito que a gente pensa que ele é, não. Ele, além de ter os movimentos dele, né, ele tem um movimento de rotação, que ele gira dentro do próprio eixo, ele tem um movimento de translação, que ele gira ao redor do Sol, ele está sempre em movimento, porque o sistema solar da gente está em movimento, né? Ao mesmo tempo que ele gira ao redor do Sol, o Sol está andando ele também. Então, a gente está seguindo um determinado caminho e ele ainda se movimenta internamente, tá certo? A gente vive um momento, né, do nosso planeta, um movimento bem estável, tá certo? Mas um dia, o nosso sistema solar, o nosso planeta, né, eles entravam em choque, eles batiam, eles colidiam uns com os outros, tá certo? E depois de bilhões e bilhões de anos nessas colisões, e toda vez que acontece uma colisão, o que é que acontece? Você transfere força, né? Você transfere energia, você transfere calor para aquele outro objeto. Se eu dou um murro numa parede, pum, eu estou transferindo força para a parede. Eu peguei e, pum, transferi força para a parede. Obviamente, a parede vai transmitir uma força de volta. Estou explicando aqui a física, né? Vocês só vão estar vendo, talvez, princípios disso daí lá no 9º ano, mas provavelmente no ensino médio. Mas eu vou só dar uma canchazinha. Você aplica uma força na parede, só que a parede, como ela é mais resistente, ela vai aplicar uma força de volta na sua mão. E é por isso que a sua mão dói, porque existe uma força aplicada de volta. Chegando até o ponto, dependendo da força que você aplicar, né, a força que você aplica é a força que volta para a sua mão. Então, das duas, uma. Ou você vai aplicar uma força tal em que você quebra a parede, aplica uma força maior do que a parede consegue aguentar e você vai quebrar ela, ou ela vai resistir e vai aplicar de volta essa força na sua mão até o ponto de quebrar
os ossos da sua mão, quebrar a pele, né, rasgar a pele ou quebrar os ossos da sua mão, tá certo? Um dos dois vai acontecer, dependendo da quantidade. Então, os planetas, né, colidiam um com o outro, bum, e aquela transferência de força e destruição, até um momento em que, bum, batendo, e elas começaram a atingir uma órbita, elas começaram a se estabilizar, que, por sinal, não são tão estáveis quanto a gente imagina. Por exemplo, existe um cálculo dizendo que parece que em algum momento que a Terra vai colidir com outro planeta, porque não é perfeito, eles não fazem um movimento de translação perfeito ao Sol, não, assim. Existe uma coisinha que em algum momento eles vão se colidir novamente, tá? Bom, por que eu estou falando disso? Porque, por conta desse histórico de colisão gigantesco, existe calor, existe uma força imensa dentro do planeta Terra, né? Então, existe um magma, né, que a gente vulgarmente chama de lava, né? E os vulcões nada mais, nada menos são do que pontos de liberação desse magma, desse calor, dessa força imensa que existe dentro do planeta Terra, né? Ele é tão quente, ele é tão forte que ele é instável dentro lá do planeta Terra. Em alguns momentos ele dá uma estabilidade tão grande que ele tem que pôr para fora. E se não pôr para fora, né, a pressão seria muito grande, ao ponto de explodir o planeta, né? Ou pelo menos o planeta, não sei, rachar no meio, alguma coisa desse tipo. Eu realmente não sei o que poderia acontecer, mas eu imagino que alguma coisa grandiosa aconteceria. Então a natureza ela é tão perfeita que ela tem os vulcões, né? Tem os vulcões que ela libera essa lava quando a pressão, a força está muito grande dentro dela, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre vulcões, já que a gente está falando sobre vulcões, vamos lá falar sobre vulcões, que em inglês a gente chama de volcano. Volcano, V-O-L-C-A-N-O. V-O-L-C-A-N-O. Ok? Então, volcano, como eu estava dizendo, é exatamente uma ruptura da crosta da Terra, né? Então a Terra ela tem poder imenso, né? Ela tem toda essa força dentro dela e ela tem ela é muito densa, ela tem muito peso, ela é muito pesada dentro dela, né? Muito mais pesada do que do lado de fora. E é por isso que existe a gravidade. Porque a gravidade é uma lei da natureza, é uma lei do universo, em que uma força mais densa, né, quanto mais denso, quanto mais for pesado um objeto, mais ele oferece, mais ele puxa outro objeto, né? Só para vocês terem uma ideia, tudo exerce gravidade sobre tudo. Tudo exerce gravidade sobre tudo. Então a gente exerce gravidade sobre os objetos. Tudo que é mais pesado, que é mais denso, ele exerce gravidade sobre outra coisa. Então tudo exerce gravidade sobre tudo. Então a gente puxa as coisas para a gente, só que a gente não tem uma densidade tamanha que a gente consiga fazer isso, tá certo? Mas é daí que vem a teoria, por exemplo, dos buracos negros, né? Os buracos negros, eles são uma implosão, na verdade. É quando um sol, e não é um solzinho, não. O sol da gente, uma estrela, né? A Terra da gente, o sol da gente é uma estrela, mas é considerado uma estrela pequenininha. Já tem estrelas muito maiores do que o sol, que quando acaba-se o calor dela, elas implodem. Então, bum, aquela montanha gigantesca de massa, bum, se transforma num buraco negro. E aí o buraco negro se transforma num negócio que era imenso, a massa imensa se transforma num negócio pequeno. E aí a densidade dela é gigantesca. Então o que é que ela faz? Ela começa a puxar tudo que ela vê para frente dela. Isso é que é o buraco negro. É uma implosão de uma estrela gigantesca
quando acaba, né? Quando acaba a força dela, quando acaba o calor dela, ela implode, tá certo? Se transforma nesse buraco negro que sai puxando tudo, tá certo? Então, a massa da Terra é gigantesca internamente, ela puxa a gente através da gravidade. Assim como o Sol exerce gravidade como o planeta Terra, assim como a Terra exerce gravidade sobre a Lua, assim como exerce sobre tudo. E por isso, poucas são as coisas que conseguem flutuar, que são tão leves ao ponto de conseguir flutuar como o ar, por exemplo. Mas, tá certo? E a gente também exerce, tudo exerce gravidade sobre tudo. Tá bom? Então, o vulcão, voltando aqui para a questão do vulcão, ele é isso, ele é uma ruptura, tá? Uma ruptura que a natureza encontrou para dizer assim, quando chegar a um ponto máximo de ebulição, a gente libera, né? É como, por exemplo, você, como o calor é muito grande, a massa é muito grande, tem um momento que ela precisa liberar. É como você, vou dar um exemplo, você pegar como é o nome daquele negócio que esquenta a água? Uma bule, né? Você pegar um bule e você encher de água e você, pá, liga o fogo. O que é que vai acontecer? A água que está em estado líquido, ela começa a entrar em estado gasoso. E ela, em estado gasoso, ela precisa de mais espaço. Precisa de mais espaço, ela precisa expandir, ela precisa da expansão. O que é que acontece? Ela, bum, se você prestar atenção no bule, tem uma hora que tem que ter um local para ele fugir. Tem uma hora que, né? Se for um bule, né? Um bule é aquele que apita. Por que aquele apita? Ele é feito, a tecnologia é feita para isso mesmo, para quando chegar a um ponto de pressão máxima, ele começa a sair tanto ar que ele avisa. Se você tampa o bule por completo, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai explodir, tá certo? Porque ele não tem, ele precisa sair. Se chega um momento que ele precisa, ele vai fazendo pressão até, pum, explodir. Por exemplo, um gás, o gás natural, o gás, bujão de gás, ele, quando existe calor ao redor dele, ele não explode porque o gás dentro dele pega fogo, não. Ele explode porque a pressão é tão grande, ele está no formato gasoso. O gás, ele também, no formato, desculpa, gasoso, não, ele está no líquido dentro do gás, do bujão de gás. Só que ele é muito instável, ele quer ser gás. Para simplificar, ele quer ser gás, ele não quer ser líquido, tá? Ali dentro existe uma tecnologia para manter ele líquido, é feito o ar também. O ar, ele quer ser líquido, ele não quer ser gás. É o inverso, né? No caso, a água, ela é inversa. Então, ele está ali em estado líquido, tá certo? Quando a gente libera, ele já sai querendo e virando gás. Então, a gente usa. Quando vamos dizer, houver um incêndio dentro de uma casa, ele não explode porque o gás dentro, ele pegou fogo, não. Ele explode porque a pressão, o calor, se o calor do lado de fora começar a crescer, ele fica querendo virar gás. As moléculas ficam querendo expandir. E chega uma hora que, bum, ele explode por conta disso, que as moléculas querem explodir. Ele explode e depois vem a explosão, porque ele é instável, ele entra em combustão. Existe, então, ele explode o bujão e depois existe outra explosão, que é a explosão, né, do gás entrando em combustão. Então, é muito perigoso. Então, os vulcões, os volcanoes, são nada mais, nada menos do que isso. É como se fosse aquele apitinho do bule, né? Dizendo assim, chega, tem que pôr para fora alguma coisa. Tá certo? Vamos ver vulcões ao redor do mundo. Vamos dar uma olhada aqui em vulcões que estão ao redor do mundo. Né? Então, every volcano in the world that has erupted in the past 10,000 years is considered potential active. Então, olha, aqui no website que eu estou, dizendo que qualquer vulcão que entrou em erupção nos últimos 10 mil anos, ele é considerado um vulcão com potencial que é ativo. Uma vez chama de vulcão ativo, com potencial para entrar em erupção, ou seja, pôr magma para fora, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. A gente tem vários vulcões ao redor do mundo. A gente tem alguns na América do Sul, mas graças a Deus a gente não tem nenhum no Brasil.
Vamos lá, cadê? Deixa eu ter a lista não dos vulcões, né? Tem aqui uma imagem. Deixa eu pegar aqui na América do Sul, que é o que interessa pra gente. A gente tem aqui um lá no norte, tá? Que é o Sofre São Vicente. Tem um na América do Sul. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem dois no Chile, se eu não me engano, porque o mapa está muito ruim. Tem aqui também na região da América Central. Então, ó, tem muitos, tá? Tem nas Américas, tem vários. E por quê? Tem uma explicação do porquê disso daí. E a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre placas tectônicas. Ok? Placas tectônicas. O que é que são placas tectônicas? Placas tectônicas, que vem do latim, né? Tectonius, que vem do grego whatever, é exatamente, vamos dizer assim, vamos chamar uma espécie de defeito na parte da Terra que a gente chama de litosfera, certo? Então é como se fosse assim uma espécie de rachadura, digamos assim, que tem na Terra, uma rachadura. E essa rachadura, obviamente, pelo fato dela ser uma rachadura, ela tem instabilidade, ela é instável, tá certo? Então, ela pode causar vários problemas. Pelo fato dela ser uma rachadura, ela tem vulcões, ela tem pontos de eliminação de magma. Ok, boys and girls? Vamos lá. Vamos buscar mais informações aqui, né? Seria muito interessante se eu pudesse mostrar. Esse é o tipo da aula que fica muito melhor a gente mostrando com imagens, né? Para vocês verem a imagem. Mas, infelizmente, estou tentando resolver ainda esse meu problema aqui do meu computador para a gente poder mostrar isso daí, tá certo? Mas vamos ver, vamos dar uma olhada aqui nos locais onde passa essa placa tectônica. Aqui está mostrando uma imagem da Pangeia, né? Aquela Pangeia que a gente falou, tá? Que os continentes, eles eram todos, né? Todos um só, um dia foram uma coisa só, tá certo? Então, vamos mostrar aqui, deixa eu só ver aqui, a gente tem o Inner Solid, a gente tem um centro, né, que chama Inner Core, que é sólido, é um sólido, mas ao mesmo tempo ele por conta do calor, ele é super líquido, né? Então ele ficaria, se a gente alcançaria isso daqui, se a gente fosse escavar, a partir de 6.378 quilômetros. A gente teria que escavar 6.378 quilômetros para chegar nesse danado aqui, nessa área. Depois a gente tem o Outer Core, que na verdade a gente tem uma parte sólida no centro, a gente tem uma parte líquida, que é esse Outer Core, que a gente teria que escavar 5.100 quilômetros, gente. Olha, só para dar uma ideia de 5.100 quilômetros. É mais ou menos, eu acho que daqui para São Paulo deve dar, se eu não me engano, uns 8.000, 7.000, 8.000 quilômetros. Então seria mais ou menos, eu acho, dirigir, né, daqui para o Espírito Santo. Imagine daqui para o Espírito Santo de direção. Imagina você escavar isso para dentro da Terra, tá certo? Então esse outer core, né, que é uma coisa líquida, tá certo? Ele é bem líquido. E a gente tem o mantle, que é chamado de mantle, que são 2.900 quilômetros, né, para a gente chegar nele. Deixa eu ver no livro de vocês como é que se tem no livro de vocês e como é chamado em português isso daqui. Vamos lá. Vulcanismo e sociedade. Se tem mostrando esses níveis de solo, né? Montanhas, não, aqui fala de montanhas, dobramentos. Opa, aqui tem, ó.
Aí a gente vai ter esse mantle, como é que chamaria aqui? Não tem. Tem zona subsucção, falha inversa. Não tem, gente. Infelizmente, não tem. Ok? Movimentos das placas tectônicas, ele não fala. Ponto quente, ele fala ponto quente, ele chama de quê? Ele chama de aziosfera, não estou conseguindo ler direito aqui. Azitenosfera. Tá, azinetosfera. Esse mantle, ele chama de azinetosfera, e a gente vai chamar de lithosphere, que a gente chama de litosfera, né? É exatamente essa parte em que a gente está acima dela, né? Está acima dessa parte, litosfera, é onde a gente se encontra, né? Crust and uppermost solid mantle. Então, a gente está exatamente na parte mais sólida, exatamente porque a gente está mais longe do calor, tá certo? Então, mas aqui, esse mantle, a gente já tem magma. Aqui a gente já tem, né, essa rocha líquida, que quando sai, né? E aí a gente vai ter o continente, né? A parte do continente, a parte oceânica. Dentro do oceano ainda tem uma camadazinha dessa litosfera e ainda tem o asthenosphere, né? Tem ainda uma outra camadazinha chamada asthenosphere. É a astenosfera que eles chamam aqui. Então, no livro de vocês nem fala sobre essa parte aqui mais complicada, tá certo? Então, bom, fica para uma próxima aí, para a gente explicar exatamente o que é que significa isso daqui, tá certo? E quais são as consequências dessas placas tectônicas, né? Quais são as consequências dessas placas tectônicas? Além de uma área vulcânica, além de uma área que o magma ele sai, né? Ele é uma falha, né? E como falha, ele de vez em quando, com o mexer, né? Como é muita força, que eu estou com muita força, muitas moléculas querendo se expandir, se movimentar, existe uma movimentação. E é exatamente essa movimentação que causa o terremoto, né? Quando ele se mexe, as coisas começam a tremer, tá certo? E aí, dois problemas passam a acontecer, tá certo? O problema número 1 é o terremoto, né? Se for na parte continental, a gente vai sentir, se for na parte continental. Se não for na parte continental, for no oceano, ele vai causar o que a gente chama de tsunami, tá certo? Existem vários pontos ao redor do planeta Terra. Nos Estados Unidos tem muito mesmo. Na Europa também tem bastante. Na região aqui da Austrália. Aqui na América do Sul vai ter também, tá? Mas não vai ter muito, tá certo? Mas a gente tem aqui, ó, essa falha. Por sorte nossa, né? A gente tem uma falha que fica no Oceano Atlântico, mas fica assim, mais ou menos, fica mais próximo da África do que da gente. Então, ele fica mais ou menos no meio do Oceano Atlântico. Mas do lado de lá, da América do Sul, do lado do Pacífico, ele passa assim, rente ao litoral. Então, está sempre acontecendo ajustes, né? Como essa falha, é como se fosse um ajuste. Está ali se mexendo, de vez em quando ele se ajusta. E quando ele se ajusta, o que é que acontece? Ele levanta água, ele aplica a força. Lembra que eu falei da força, por isso que eu estava explicando no começo da aula? Porque ele vai aplicar uma força na água e essa água vai levantar e ela vai criar uma onda gigantesca, tá certo? Então, é por isso que acontecem os tsunamis, né? Existem filmes sobre isso. O último grande tsunami. Já aconteceram vários tsunamis de lá para cá, mas o último realmente que foi avassalador, foi destruidor, foi o tsunami que aconteceu lá na Indonésia, se eu não me engano, em 2004.
ele realmente foi avassalador, a onda gigantesca, centenas de metros de altura. Tem até um filme sobre isso, né? Tem um filme, eu esqueci o nome do filme agora, que uma família com a criança, eles se perdem, né? Tsunami por conta, vem, avassala tudo, né? Tem aqueles resorts ali na frente da praia, que a gente também tem resort aqui, né? Em Muro Alto. Então eles estão num resort ali, curtindo, praia mais na frente um pouquinho, e aí, vem, leva tudo. Se eu não me engano, a mulher se salva porque a mulher estava na piscina na hora que acontece o tsunami. Então, ela não sente muito a influência, porque a água está aqui embaixo, a força da água vem aqui, leva aqui em cima, mas o que está embaixo aqui não afeta tanto ela. Apesar de que a maioria dos tsunamis aconteceu também em 2011, um tsunami lá no Japão, que inclusive atingiu uma usina nuclear e teve, né, acabou afetando o meio ambiente e tal. E foi ruim por conta disso, acabou liberando até no mar radioatividade, né? Pessoas morreram e tal. Mas não foi tão avassalador quanto esse. Mas dizem que o grande problema dos tsunamis, que esses gigantescos são mais raros, mas o grande problema do tsunami é porque ele vem, aplica uma força, tá? E ele não é tão avassalador, geralmente ele não é tão avassalador, mas o problema são os detritos que ele causa, né? Porque, veja, se vem uma onda gigantesca, e entra, imagina a destruição que ele não vai causar. Então ele vai derrubar a casa, ele vai levar carro, ele vai madeira, brita, pedra, concreto vai derrubar. E o problema todo é esse. O problema é exatamente esses detritos que eles ou na ida batem na pessoa e matam a pessoa, ou na volta, porque a água ela vai e depois ela vai voltar. A água sempre vai procurando o local mais baixo. O local mais baixo vai ser sempre o oceano. O continente ele existe exatamente porque ele é mais alto que o oceano. Então, ele vai voltar, e quando volta ele vem arrastando os detritos novamente. Então, se você não foi atingido na primeira vez, existe uma chance grande de ser atingido na segunda vez, tá? Então, não é nem a força da água em si. Óbvio, em 2004 não foi isso, né? Porque a onda foi tão grande que matou as pessoas, a mistura do detrito com, às vezes, até um galho, até uma árvore, cai uma árvore e um galho, se entrar em você, entra na sua barriga e lhe mata. Não? Então, boys and girls, é mais ou menos por aí, tá certo? É mais ou menos isso que a gente queria falar hoje, dessas falhas, né, dessas placas tectônicas, tá certo? Os Estados Unidos é incrível como tem muito nos Estados Unidos. Imagem seria excelente se eu pudesse mostrar essas imagens aqui, mas realmente não é possível, né? Uma passa do lado da Califórnia. A Califórnia realmente é um perigo iminente. Ali do outro lado do Oceano Pacífico também, assim, ali no limite ali do continente. No continente africano, também ali do lado do Oceano Índico, assim, já dentro do continente. Então, perigosíssimo. Brasil, como sempre, um lugar privilegiado, assim, privilegiado por Deus. Tá certo, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula hoje, tá certo? E como homework, tá, da nossa aula, eu queria exatamente isso. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa, tá certo? E mais ou menos um parágrafo sobre um fenômeno desse da natureza. Pode ser um vulcão, pode ser um tsunami, um em específico, ou um vulcão em específico, ou um tsunami em específico, ou um terremoto em específico. Você fazer uma pesquisa, tenta pesquisar um interessante, um que causou, que foi mais avassalador, né, que causou mais, né, mais clamor público, né, que as pessoas, né, para a gente poder aprender sobre isso. Não é para a gente estar vivenciando o sofrimento das pessoas, não, mas para a gente aprender o que foi aconteceu e a gente aprender também como a gente se sobrevivesse, né, numa situação dessa daí, tá certo? Então, façam essa pesquisa, né, e quando a gente puder mostrar, né, as imagens, poder transmitir com a tela, né, aí vai ficar bem mais fácil.
Tá certo, boys and girls? Então, a aula é liberada às 2h30 da sexta-feira. Façam a atividade e depois da atividade podem sextar. TGIF, Thanks God It's Friday. Lembrem-se, aula de Geography, 3 questões vão cair de conceitos que a gente aprende aqui nas nossas aulas gravadas, tá bom? 3 questões da prova de Geografia. Alright, guys. See you later, alligators.